Oi, oi, pessoal! Antes de começar o episódio de hoje, um recadinho bem rápido. Ainda dá tempo de entrar para o CC Club, que é a nossa comunidade online, com 70% de desconto. Mas é só por mais uma semaninha. A ideia era fazer essa promoção em fevereiro, para comemorar várias novidades do CC Club. Mas se você tem escutado os últimos episódios, sabe que a nossa vida virou de cabeça para baixo. Agora que as coisas estão voltando ao normal, a gente está retomando ao trabalho e decidimos deixar o desconto aberto até o fim do mês. Então, se você curte esse podcast, vai adorar o CC Club. A gente criou esse espaço especialmente para quem acompanha a gente por aqui. Se você estava pensando em entrar, agora é a hora de aproveitar e garantir a sua assinatura com um super desconto que é de 70%. No final do episódio, a gente explica melhor como funciona e, claro, você sempre pode falar comigo ou com o Foster se você tiver qualquer dúvida. Bora pro episódio? Então vamos lá! Oi, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio aqui do Carioca Connection. Estamos muito felizes em ter vocês por aqui de novo, né, Foster? Sim, claro que estamos. Tudo bem, gente? Tudo bem comigo? Eu acho que tá tudo bem com você. Tá tudo. Ótimo! E hoje a gente vai falar sobre uma coisa que eu imagino que muitos de vocês têm medo. Tem medo de quê? Medo do palco. Medo do palco. Então vamos aos poucos. Palco é stage, Sim. né? Só que a gente não tá falando necessariamente só sobre o palco em si. A gente tá falando sobre medo de fazer uma apresentação para muitas pessoas, medo de se apresentar em público, independentemente do que seja. Uhum. Tem uma forma mais fácil de falar se apresentar em público? Não. Não? É isso? Public Eu acho speaking? que sim. É. Ah, Sim. tá. Então pode ser qualquer coisa. Não precisa ser um performance num palco com um público enorme. Não. Pode ser para 2 pessoas ou para 1000 pessoas, aquilo que realmente te faz ficar ansioso ao falar em público. Sim. Até pode ser a ansiedade que você sente antes de fazer uma aula de português, por Sim? exemplo. Sim, com certeza. E a nossa ideia de fazer esse episódio de hoje sobre esse assunto específico é porque ontem eu, especificamente, e o Foster, um pouco também, nós gravamos com uma colega de profissão para o nosso outro podcast, que é o Inglês no Microrádio. Então, acho que vocês já sabem um pouquinho disso aqui. Nós temos tanto o Carioca Connection quanto o Inglês no Microrádio. O Inglês no Microrádio ensina inglês para os brasileiros e o Carioca Connection, vocês já sabem o que é. Sim, é basicamente a mesma coisa, mas ao contrário. Sim. Que a gente está falando em inglês e Não ao contrário, o oposto. o oposto, exatamente. E a gente está ensinando inglês para brasileiros. Sim. Só que nós convidamos então a Karina para fazer parte do nosso e ela convidou a gente para fazer parte do dela. Quem é Karina? Karina Fragoso, que é do English in Brazil, Sim. né? Que é? Como assim? Que é uma canal. É um canal É um canal de YouTube super famoso. Exato. E tem milhões de seguidores. Então, quer dizer, pra gente foi uma coisa importante. Sim, sim. E por mais que a gente estivesse falando com uma colega de profissão sobre assuntos que a gente sabe falar, tem opiniões formadas sobre, gosta de discutir com outras pessoas sobre, eu tive muita vergonha. Eu fiquei com muito nervoso, porque ela estava gravando em vídeo. E eu pensei assim, gente, eu vou aparecer para 1 milhão de pessoas. Só para explicar,
A gente estava gravando um podcast com ela. Ela participou no nosso podcast, mas também ela convidou a gente para participar no podcast dela, que também é com vídeo e existe no YouTube. Assim, Então, milhares de pessoas iam ver a gente, vão ver a gente. vão ver a gente, nossas caras de nervoso. Sim, então dá pra ver, vai dar pra ver visivelmente como eu tava nervosa os primeiros 5, 10 minutos e depois eu me soltei. Enfim, então a gente teve a ideia de falar um pouco sobre o medo do palco, o medo de falar em público e algumas táticas ou estratégias de melhorar isso, porque eu imagino que isso aconteça também, como acontece comigo, quando você está se apresentando a primeira vez para alguém em português, em inglês, com uma segunda língua, e você não sabe muito bem como fazer. Seria ótimo. Então, pode explicar um pouco, Alexia, qual é a sua ideia? Por exemplo, ontem, você fez alguma coisa antes da entrevista para Não, preparar? infelizmente não. Foi aí meu erro. Então, só um pouco de background. Os meus queridos pais, eles resolveram, quando eu era mais jovem, me colocar em aulas de teatro. Porque eu já dançava, né? Já fazia balé, jazz, etc. Então, a parte da dança, eu já sabia de letra. Era muito fácil pra mim. Uhum. Paradinha. Sabia de letra? De cor e salteado. Você pode explicar essas 3 frases, por favor? Duas, na verdade. Sabia de letra e de cor e salteado. De cor e salteado. De cor e salteado, it's by heart. Uhum. When you know something by heart, de cor. Sim. E salteado é quando você consegue pular as coisas, saltear. Então, quando você fala, eu sei isso de cor e salteado, ou seja, there is no way that I won't know how to do that. Entendi. Não, eu já sabia de cor e a gente está falando sobre decorar algo, ou memorizar, Isso. né? Então, eu sei de cor. De cor são 2 palavras, é DE, Uhum. De cor. cor. C-O, acento craseado. Não, acento agudo. R. De cor. Cor tem acento? Nesse caso, sim. Cor. É? Não é cor. Ah! Entendeu? Cor é uma coisa, então uma cor verde, a cor branca, a cor vermelha. E saber de cor é outra. Nossa Senhora! Eu sempre pensava que era um pouco esquisito. Porque eu estava pensando. Eu sempre pensei Eu sempre pensei que foi esquisito. que era. Eu sempre pensei que era esquisito porque na minha cabeça a tradução era I know something by heart, mas em português I know something by color. Não. Mas aparentemente não tem nada a ver. Não. Huh. Não, eu sei alguma coisa de cor, não existe, é de cor. De cor. Isso, de cor e salteado. Bom, eu aprendi algo hoje. Sim. Então, E também, desculpa, de letra é a mesma coisa? quando você decora uma letra de música, Uhum, é mais ou menos nesse sentido, entendi. entendeu? E também tem um gol de letra, enfim, mas eu vou entrar num. Aí é muita coisa pra falar, mas eu acho que as pessoas já entenderam. Então, os meus queridos pais me colocaram numa aula de teatro, no Teatro Tablado, no Rio de Janeiro, que tinha pós horário de colégio, etc. A gente podia fazer isso durante a tarde. Uhum. Tablado? É. Quer dizer o quê? Um tablado é um mini palco. Ah, entendi. Sim. E aí, mas é o nome dessa escola de teatro. Tá bom. Enfim. E foi um desastre. Por quê? Desastre, porque eu não gostava de falar na frente das pessoas. Eu não conseguia decorar texto e, ao mesmo tempo, mostrar as minhas expressões.
E eu achava aquilo tudo fake, porque eu tinha que forçar certas emoções as quais eu não concordava com o texto. Você era uma criança tímida? Pra palco, falar no palco, sim. Agora, me colocava na coxia pra falar com as outras pessoas, no side do palco, sabe? Que é uma coxia. Eu era super de boa. Agora, meio do palco, não existia isso pra mim. Entendi. E aí, na apresentação de final de ano, o professor me deu um papel, uma personagem, que não tinha fala nenhuma. Então, ou eu dançava, que, enfim, que tudo bem, ou eu era só como se fosse uma figurante, um extra, que não falava nada. Personagem muda. Eu não falava nada mesmo, então eu me dei super bem. É. Super de boa. É um jeito de evitar o medo de falar em público, é não falar mesmo. Sim. Aí, não satisfeitos com isso, na faculdade tinha uma aula extra de improvisação. Então, a gente fazia aulas de improvisação. E também foi outro desastre, porque eu não sei fazer coisas sob pressão. De jeito nenhum. Você quer explicar um pouco mais sobre as suas dificuldades de... Por exemplo, na hora, se você precisa responder algo rápido, a Alexia Esquece. congela. Eu congelo. E eu posso saber a resposta. Eu sei exatamente sobre aquilo que está acontecendo. Mas me dá um branco. Não existe pra mim. Então, a aula de improvisação era eu rindo das outras pessoas, que eram muito boas. E na minha hora, eu olhava pra cara do professor e falava, eu não quero, eu não consigo. Eu realmente ficava paralisada, sabe? Você está falando sobre aulas de comédia, né? Improvisação. Mas improv. Não necessariamente pode ser comédia. Pode ser séria também. Sim. Então foi isso, assim, minhas duas tentativas de melhorar com public speech, digamos assim, né? Com falar com o público. Mas nada disso adiantou. Eu continuei com muita vergonha, muita insegurança de falar com as pessoas em público, numa apresentação. Eu não tenho problema em falar com as pessoas em eventos sociais. Mas se me colocar como a única no meio de todo mundo, aí eu tenho um problema. Eu não gosto de ser o centro das atenções. Eu entendi. Existe uma palavra em português para spotlight? Centro das atenções. É isso? Não. Não Então, tem colocar um luz. spotlight, uma luz, só pra você, como se fosse na delegacia e vem aquela luz, né? Quando você Exatamente. Tá fazendo. Na verdade, é isso, é ser o centro das atenções. É quando a luz só tá em cima de você. Bom, obrigada por compartilhar todas essas Eu histórias. Na hora de cantar parabéns é um horror também. Todo mundo fica me olhando e eu fico... Ei. Eu também não gosto disso. Nada disso. Bom, eu acho que a gente deixou bem claro que não somos profissionais em falar em público, que temos muito medo do palco, mas eu acho que no próximo episódio a gente pode tentar dar umas dicas, indicações, coisas pequenas que nossos ouvintes podem fazer para melhorar a situação. Tá bom? Com certeza. Ótimo. Muito obrigado, Alexia, e até a próxima. Tchau. Thanks for listening to another episode of Karaoke Connection. For those of you who are serious about improving your Brazilian Portuguese in 2025, which, if you're still listening, we imagine you are, we wanted to give you an update and a little bit more information about what we're doing with our online membership, the Karaoke Connection Club. So we started the CC Club in 2021, and we have learned a lot
And we think we've created something really special that goes beyond just another language course. So here are just a few of the many benefits included with our membership. Weekly conversation classes with Alexia and me, giving you a chance to practice in a fun, relaxed, supportive environment. You'll get access to comprehensive worksheets for each podcast episode, essentially turning each episode into a detailed study guide, a free introductory coaching call, exclusive access to our special projects, like our Fundamentals of Brazilian Portuguese course, and our more advanced Adventures with Alexia series, early access to podcast episodes months before they are published, members only Ask Me Anything episodes, and much, much more. Because we believe that language learning should be accessible, we offer a full scholarship option to ensure money never stands in the way of your Brazilian Portuguese learning goals. So this month, we are offering our annual membership for only $99. So for less than $10 a month, you can continue improving your Portuguese, connect with a community of like-minded, super cool Brazilian Portuguese learners, and support an independent podcast. Carioca Connection is quite literally a labor of love, so our members are what keep this project alive. So if you're looking to take your Brazilian Portuguese to the next level in 2025, this might be exactly what you're looking for. Muito obrigado e até a próxima.